amigos? Eu gostaria de fazer um comentário hoje acerca do que vai ser notícia no dia de amanhã, que vai ser o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o caso que envolve a liberação, a utilização dos relatórios feitos pela Autoridade Financeira Brasileira, pelo órgão de inteligência, antes chamado de COAF, hoje transferido e que recebeu outra nomenclatura, Agência de Inteligência Financeira, deve ser alguma coisa assim. E se é constitucional a utilização desses dados sem autorização judicial. Pois bem, vamos ao que diz a lei. O artigo 5º, inciso 57, se não me engano, isso não vai mudar o conteúdo do que eu vou dizer, ele resguarda todo brasileiro, a Constituição Federal, portanto, resguarda o direito ao sigilo da vida financeira e de todas as espécies de exposições que um cidadão deve ter resguardado o seu direito a ter a sua privacidade. Pois bem, o que está sendo discutido, alguém pode vir aqui e falar, mas espera aí, se você é um cara progressista, se você é um cara de esquerda, você quer que o Flávio Bolsonaro se ferre. Não. Eu sou um legalista. E como legalista, eu devo advertir que existe garantia constitucional e a Constituição dentro do Estado Democrático de Direito deve funcionar como um leviatã. É claro que a esquerda tem motivo para reclamar, porque esta questão só está sendo observada agora porque Flávio Bolsonaro está sendo ameaçado, se sente ameaçado. Mas, como um bom legalista, eu não devo levar em consideração se a interpretação da lei vai beneficiar A ou B. O que eu devo me atentar é se isso é justo, se isso dentro do campo legal é correto. Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, todos nós já temos todas as evidências para dizer o que todo mundo já sabe. A família Bolsonaro é uma família de marginais, de bandidos. Seja porque tem funcionários fantasmas, seja porque contou com vários laranjas, seja porque se utilizava do sistema de rachadinha, ou mesmo pelo seu envolvimento até com assassinatos ligados à milícia. Isso já está claro, isso já está provado. E o sistema judiciário brasileiro, o sistema de investigação brasileiro está sendo corrompido por esta família. Isto posto, vamos nos atentar ao julgamento de amanhã. E como a mídia tem se posicionado frente a esses acontecimentos. Nos últimos dias houve um levante por parte da mídia, denunciando que o ministro Dias Toffoli estaria tendo uma atitude autoritária, exigindo ter acesso aos relatórios do antigo COAF, a esses relatórios financeiros que envolvem 600 mil pessoas, entre pessoas jurídicas, ou seja, entre empresas e pessoas físicas. Os grandes milionários brasileiros, as grandes empresas milionárias brasileiras, teriam o seu acesso aos relatórios financeiros, todos, inclusive jornalistas. Para mim isso diz muito, porque a ação desses jornalistas, a atitude desses jornalistas me parece muito mais uma atitude de precaução com relação aos seus problemas financeiros. Nós sabemos que muitos entre eles são, sim, sonegadores de impostos, como a maioria dessas grandes empresas são sonegadoras de impostos. Muitos entre eles são marginais, com crimes financeiros, todos sabemos disso. Agora, é plausível dar acesso a uma só pessoa na República a relatórios como esse? É um perigo. É um perigo porque a pessoa poderia simplesmente chantagear os grandes empresários do Brasil, chantagear as grandes empresas do Brasil e fazer disso um jogo político, um jogo de poder. Talvez seja o que está por trás desse levante da mídia e dessa oposição ao fato de que um ministro do Supremo, o presidente da Corte, tenha acesso a esses dados. Pois bem, mas onde estava essa mídia quando o Ministério Público fazia justamente isso? Acessava os dados de empresas, acessava os dados de pessoas físicas de forma indiscriminada. Quando o Deltan Dallagnol fazia solicitações informais para quebrar sigilo, inclusive, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde está o protesto da mídia? A crítica ofensiva, ostensiva, feita pela mídia agora contra o Dias Toffoli, quando quem fazia isso era o Sérgio Moro. O que eles fizeram? E por que eles estão agindo assim? Eles não fizeram nada e eles estão agindo assim porque
Hoje eles estão na mão do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que é quem acessou, junto com vários outros bandidos do Ministério Público, acessaram dados dessas empresas, inclusive não sei se não chantagearam essas empresas, porque de tudo passa a ser possível, né? Com esses dados na mão, você pode chantagear as empresas. Você pode extorquir as empresas, inclusive como um amigo, um que servia a Lava Jato, um desses fiscais fazia com as empresas e só esse já tinha roubado 19 milhões, chantageando empresas que têm a vida fiscal ali exposta e estava na mão dele. Pois bem, amanhã será o dia da decisão não sobre o Flávio Bolsonaro, sobre se a Constituição Federal vai continuar a valer, e amanhã é uma oportunidade do Ministério Público ser colocado na linha. Amanhã é uma oportunidade do sistema judiciário brasileiro mostrar que uma quadrilha de vagabundos assaltou a República Brasileira, roubando, usurpando o poder que é delegado pelo povo, para utilizar em interesse próprio. É importante que sejam dados a PGR, o Procurador-Geral da República, tem que encaminhar quem acessou todos os dados, porque eles diziam que o Toffoli só poderia acessar se deixasse rastro dizendo que ele acessaria os dados de determinadas empresas. Ele tinha que criar uma chave e o sistema não consegue esconder quem teve acesso a esses dados. Pois bem, que o Procurador-Geral da República envie quem são as pessoas que acessaram os dados de 600 mil pessoas, entre pessoa jurídica e pessoa física, nos últimos 3 anos. Foi isso que o Toffoli solicitou. Todos que tiveram contato e por que fizeram esses levantamentos e esse contato com os dados sigilosos dessas pessoas. Isso tem que ser esclarecido. E vai ser oportunidade da Suprema Corte Brasileira mandar para cadeia uma quadrilha que tomou conta do Ministério Público e tem que ser posta na cadeia. Como essa quadrilha interferiu em eleição, trata-se da ruptura com o Estado Democrático de Direito. No mínimo, eles têm que ser enquadrados para pegar 20 anos de cadeia. Como interferiu no processo democrático, é plausível, inclusive, de crime de guerra, de ser enquadrado como crime contra a segurança nacional e ser enquadrado dentro até do Código Militar, que daí não é só 20 anos de cadeia. Aí é pena capital. Amanhã será a chance de começar a colocar cada um no seu quadrado, cada um na sua linha. Deltan Dallagnol tem que ser mandado para cadeia. É um bandido, é um marginal que destruiu a República do Brasil e tentou colaborar para a criação de uma ditadura da burrice nesta terra. Ele, junto com Sérgio Moro, tem que ser colocados na cadeia e eles são os responsáveis por hoje nós vivemos a tragédia que nós vivemos. A tragédia do fascismo brasileiro, da ditadura da burrice, da ignorância, desse extremismo de direita absurdo e do desrespeito à Constituição Federal. Está na hora dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal colocar um freio nesses ditadores. Ou esses monstros crescerão e depois não terá mais controle. Somente a guerra resolverá.